do Hope Park, tudo bem? Povo de Deus, povo bom que você está com a gente. Quanto tempo, né? Faz tempo que a gente não se encontra, mas é por um bom motivo. A gente está protegendo aí os nossos queridos, os nossos amigos, nossos familiares. Então, a gente não pode ir para a tenda, por enquanto, mas live a gente pode, tá? Vamos continuar, vamos fazer bastante programação para você ficar pertinho de Deus. A gente está sentindo muita falta de vocês, a gente está com muita ansiedade de interagir, de conversar. Então, eu queria que você já fizesse a tua participação. Manda um salve, fala de onde você está, que bairro, que cidade, que estado, país, sei lá. Fala que tribo que você é, manda na live, comenta e manda um salve pra gente, tá? Ó, eu vou cobrar. Eu quero uns 100 salves no mínimo aí, senão eu não venho mais aqui falar com vocês. Nem que eu saia daqui e vá fazer uns salves ali. Vou pedir para minha mãe fazer uns salves. Beleza? Eu quero mandar um salve especial aqui para uma galera que comentou, escreveu nas últimas duas publicações que a gente fez no Instagram do Hope. Queria falar aqui o nome delas para a gente poder fazer um agradecimento especial, né? São os arrobas aqui: Denise Schinerman, Ana Reis, Maria Isabel MBB, Isa Stanque, Ali Cordeiro, Fernanda Pereira 31, Chama Coral, Rony Teixeira, eteixeira.júnior, 490 Alex, Meg.gabi Oliveira, PR Mateus M, Nanda Bea, Lepanda, Santana Geraldos, Franciele.carine.a, Michi _ de Marina.letícia.25, G_Tai e Jojo.joca. Até quando eu fui preparar esse material aqui, esses eram os comentários dos dois últimos posts. Galera, um salve master para esse povo. Obrigado por vocês estarem dando essa moral top pro Hope Park. E ó, o Santana Geraldo, por exemplo, comentou um monte de coisa, foi muito bacana. Obrigado mesmo, tá? Obrigado geral para quem curtiu, para quem tá mantendo essa interação, para nós é muito importante. E principalmente, galera, vamos usar essas redes sociais para falar de Deus, para falar do nosso Deus verdadeiro e principalmente mostrar que o nosso Deus é massa, tá bom? Queria colocar para vocês aí que aparecesse o nosso WhatsApp, 41 99 841 7799. Esse é o nosso WhatsApp, 41 99 841 7799. Ele vai estar disponível para você mandar o teu pedido de oração, vai ficar com o pastor, então esse teu pedido vai ser tratado com muito carinho, tá bom? Falando de salve, eu queria compartilhar com vocês um negócio. Tem gente que fala assim, salve, esse negócio de salve tem a ver com gíria, não tem muito a ver com a palavra de Deus. Eu já recebi crítica, né? Por exemplo, o Michael, meu brother, tá lá no IAP fazendo curso para ser pastor. Ele foi um cara que falou assim, esse salve aí, né? Meio que uma gíria. Eu tenho um negocinho para você, Michael, e para quem acha que não tem nada a ver com a palavra de Deus, vem comigo, Mateus 28, versículo 9. Vamos lá. Eu já deixei meio salvo aqui, ó. Essa é a Bíblia do Hope. Eu estou usando essa versão aqui, nova versão internacional, e a gente tem, na versão do Hope Park, a gente tem a nova versão internacional e a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Acho que é uma das mais vendidas aí no Brasil, então não vai ter problema de você achar. Mateus 28, versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro. Esse capítulo está falando o quê? Ressurreição de Jesus, ele vai aparecer para algumas mulheres. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Galera, Jesus, é a palavra de Jesus falando. Tá entendendo? Então, assim, já entendeu, né, Maico? Tem o respaldo da Bíblia. Então, brincadeiras à parte, Maico, um beijo para você. Te amo, meu irmão. Um beijo para a Pri. Que Deus dê muita força para vocês aí nessa empreitada que vocês estão vivendo, tá bom? O que eu tenho para te falar aqui? Vamos lá. Sorteio. Vocês estão vendo aqui Bíblia e boné. Eu quero sortear
a gente vai fazer um sorteio e a regra vai ser o seguinte: vai pegar o nome de todo mundo que curtiu a última publicação do Hope no Instagram e no Facebook, tá? A gente vai pegar o nome de todo mundo, vamos colocar no papel e vamos fazer um sorteio. Eu vou sortear 5 Bíblias e 5 bonés. E a gente vai fazer um post desse sorteio e vamos entregar para você na sua casa, tá bom? Vai ser um momento bem legal, bem descontraído. E se você quiser depois, procure os nossos canais para adquirir isso daqui, tá bom? Pessoal, no geral, aproveitem bastante essa live. Esse encontro foi feito para você. Curtam cada momento, não tenham vergonha de nada, louve, levante o braço. Esse é o teu momento, renda a glória, fale aleluia. É para o teu Deus, é um momento de conexão entre você e Deus. Não deixe nada atrapalhar esse momento, tá bom? Vem com a gente, a live vai estar top demais. E assim, literalmente, o que eu tenho para te falar hoje? Sinta-se em casa, porque aqui todos são bem-vindos. Eu quero fazer uma oração com você para a gente começar o nosso programa. Querido Deus, que o Senhor possa estar presente agora, aqui, em todas as residências, em todos os lugares que estão assistindo a live. Nós estamos passando por um momento muito delicado, o mundo está delicado e a gente precisa da Tua proteção, da Tua mão, mas acima de tudo, Pai, que seja feita a Tua vontade. Fica conosco, nos dê um excelente programa do Teu lado, em nome de Jesus, amém. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que diz sobre mim, Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que
estou, se frágil eu me senti, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. É isso aí, galera. Eu acho que tem vários textos da Bíblia que a gente tem uma utilização e uma visão muito de agora, muito atual de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Tem muita gente que diz por aí que a Bíblia é um livro ultrapassado, e o que a gente vê na prática não é nada disso. O que a gente vê na prática é Deus falando conosco o tempo todo, e você pega mensagens que foram escritas há 2.500, 3.000, mais de 3.000 anos atrás, e elas continuam falando de maneira tão forte, tão intensa ao nosso coração. E um desses textos, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 13, Deus diz assim: olha, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, a doença entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. O verso 15 ainda diz: estão abertos os meus ouvidos, e estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer nesse lugar. Deus está pronto para ouvir a minha oração, Deus está pronto para ouvir a sua oração. Ele está ansioso para que eu e você o busquemos, falemos com Ele, conversemos com Ele. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. A gente precisa estar conectado com Ele, a gente precisa estar conversando com Ele ininterruptamente. Eu tenho conversado muito com o nosso povo, tenho conversado muito com a galera sobre isso. Me assusta que chega numa situação dessa de reclusão, a gente que sempre reclamou que eu não leio mais a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não gasto mais tempo em oração porque eu não tenho tempo. E de repente agora a gente tem tempo, está todo mundo parado em casa, e a gente está fazendo o quê? Curtindo os canais abertos, que de repente foram abertos das operadoras de assinatura, curtindo tudo que sai de novidade aí em Netflix, em Amazon Prime, etc. Galera, é hora de buscar a Deus mais do que nunca. É hora de dobrar os joelhos, de derrubar a alma e o coração aos pés de Cristo e entender o que Ele pode fazer por mim, o que Ele pode fazer por você. Nós precisamos incessantemente, incansavelmente, e mais do que nunca eu e você precisamos nos desmanchar aos pés do Senhor. Eu quero convidar você a ter um tempo de oração agora. Esse não é só um momento em que eu vou orar, esse é um momento de oração. E o Xixa falou aqui, a gente vai estar orando, eu vou estar orando pelos pedidos que chegarem aqui, a nossa equipe toda aqui do Hope vai estar trabalhando durante esse tempo que virá pela frente aí, mas eu e você precisamos ter esse convívio, essa comunhão, conhecer Deus muito de perto. Quando liga alguém que você conhece muito bem, você atende o telefone, mesmo que você não tenha visto na tela o número, você já sabe quem está falando, porque aquela voz é familiar, aquele jeito de falar é familiar. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, a gente precisa se relacionar com Deus assim, de um tal jeito que, se não é Ele que está falando, eu já percebo logo e saio correndo, porque eu preciso conhecer muito a voz de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. Os meus
olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos à oração. Deus está ansioso por fazer alguma coisa por mim e por você. E tudo que a gente precisa fazer é permitir que Ele trabalhe na nossa vida. Então eu quero convidar você agora a ter um momento de oração aí. Eu quero convidar você agora a se dobrar diante do Senhor. Aí na sua casa, no carro, na rua, na praça, não importa, eu não sei onde é que você está. Devia estar fechado dentro de casa, mas a gente sabe, nem todo mundo está certinho ali. Mas eu quero convidar você, onde você estiver, a se prostrar, a derramar o seu coração ao Senhor. E eu vou estar orando por cada um de vocês. Eu não sei seu nome, eu não sei todo mundo que está aqui, mas o Senhor conhece detalhes da sua vida que você não conhece. E eu vou dar um tempo para você conversar. Enquanto isso, eu vou estar orando por todos vocês. E em seguida eu vou fazer uma oração daqui, tá bom? Feche os seus olhos, converse de maneira muito íntima e muito pessoal com Deus. Talvez faça muito tempo que você não faça isso. Não tem forma, não tem formato. Tudo que você precisa dizer é o que você tem vontade de falar para Deus. E Ele está pronto para te ouvir. Vamos conversar com Deus? Tem o seu momento pessoal com Ele. E logo em seguida eu vou falar daqui também. Senhor Deus, a gente só está começando esse momento de bate-papo contigo. Como é importante, como é fundamental, como são preciosos esses momentos em que passamos na Tua presença, Senhor. Obrigado porque, apesar da nossa condição simples, falha, o Senhor para o universo para nos ouvir e para suprir as nossas necessidades. Nós precisamos tanto, tanto, tanto de Ti, Senhor. A gente precisa tanto da Tua presença, do Teu amor, da Tua salvação. A gente precisa da Tua força, do Teu poder agindo em nossa vida. É tão fácil, a gente se distrai com tanta facilidade e as coisas fundamentais da vida vão ficando de lado. Mas agora nós paramos para invocar a Tua presença dentro e na vida de cada um de nós. O Senhor sabe quem é cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando. Não é só que o Senhor conhece pelo nome. O Senhor conhece detalhes da nossa vida que nem a gente conhece. O Senhor nos desafia. E esse desafio nos leva a reconhecer que nós somos completamente dependentes do Senhor. O Senhor sabe que, pela natureza humana, às vezes nós acabamos deixando de lado essa comunhão, nos envolvemos com o colorido, com as distrações que o inimigo vai colocando, a gente se empolga com a tecnologia, a gente começa a achar que não precisa do Senhor porque está tudo tão bom e de repente
um inimigo tão pequenininho que a gente não consegue nem enxergar de tão minúsculo que ele é. Paralisa o nosso mundo, quebra empresas, quebra bolsas de valor, coloca a humanidade inteira morrendo de pânico, de medo. E isso nos lembra o quanto nós somos frágeis e vulneráveis. E sim, o quanto dependemos inteiramente de Ti, Senhor. Por isso nós nos desmanchamos na Tua presença e pedimos que talvez o maior legado de toda essa quarentena seja o sairmos daqui fortalecidos. Que a gente cresça na semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor ouça a súplica individual de cada um de nós que está sendo erguida nos lugares mais distantes e mais diferentes. E que nas Tuas mãos a gente possa seguir seguros e protegidos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ama tanto assim. Por isso que nós nos rendemos aos Teus pés. Te louvamos, Te agradecemos e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo, paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, pra luz e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Hope Parking, Hope Live, enfim, como você quiser chamá-lo, essa é uma experiência diferente para todos nós. No dia 14 de março, era o dia do nosso primeiro encontro do Hope Parking nesse ano. Era o momento em que nós estaríamos juntos, seria ali o início de uma jornada de um ano todo, de muitas bênçãos de Hope Parking. Você sabe o que acontece, você não está alheio a tudo isso. E
Desde o dia 14 de março, nós estávamos com o coração apertado, porque estávamos longe de vocês. Porque ainda não tínhamos o privilégio de compartilhar a Bíblia com vocês, de podermos louvar juntos, enfim, de recebermos todas aquelas bênçãos e toda aquela experiência legal que nós vivenciamos pelo menos uma vez por mês em cada um dos nossos Hope Parkings. E é exatamente por isso que hoje é um dia de muita alegria para a gente. Porque mesmo à distância, a gente pode compartilhar Cristo, a gente pode ser abençoado, seja pelo louvor, pelo estudo da palavra, pela oração que nós acabamos de fazer. Porque você sabe que seja de forma física ou à distância, no Hope Parking, todos são bem-vindos. Você é muito bem-vindo. E hoje eu queria falar com vocês, nesse contexto aí de pandemia, nesse contexto onde a gente está aí meio aflito, sobre algo que é o contraponto de tudo aquilo que nós vivenciamos. Essa semana, eu estava assistindo algumas das notícias em um dos canais de televisão. Eu gosto muito de televisão, eu gosto muito de notícias que passam na televisão, eu gosto muito de jornalismo, eu ouço rádios que tocam notícia, eu sigo nas redes sociais, eu gosto muito de Twitter. E eu sigo perfis que falam a respeito de informação, de notícia, que fazem jornalismo. E na televisão também é a mesma coisa, eu assisto canais que falam de jornalismo. E nesse contexto todo aí de coronavírus, de pandemia e tudo mais, no meio de tanta informação, no meio de tanta coisa, em um momento aqui dessa semana, eu estava assistindo ali com a minha família à noite, e aí de repente, eu meio que num ato assim de insanidade, eu peguei e falei assim, chega! Parou de televisão, parou de jornal, parou de índice, parou com gráfico, parou com projeção, parou com notícias da economia, parou com notícias de saúde, parou com notícias de gestão pública, parou com as perspectivas para o futuro. Chega! A gente vai dar um tempo em coronavírus, a gente vai dar um tempo em jornalismo, a gente vai para o contraponto, a gente vai para o oposto, a gente vai para o outro lado. Se o jornalismo está desse lado aqui do pêndulo, a gente vai para o outro totalmente diferente. E aí eu peguei a minha filha... E a gente foi assistir o filme do Dumbo naquela noite. E a gente assistiu, e naquela noite foi uma noite sensacional, porque nós dormimos, nós assistimos, obviamente, depois a gente dormiu muito bem, e no dia seguinte nós acordamos. Por que eu estou falando isso daí para vocês? Porque a proposta do nosso Hope de hoje tem a ver exatamente com isso. A ser esse contraponto. A ser esse filme do Dumbo no meio de tantos jornalismos, de tanta notícia, de tanta coisa que você tem assistido. Hoje, enquanto todo mundo fala de pandemia, de pânico, de desespero, nós queremos conversar com vocês um pouquinho a respeito de alegria. Alegria é o contraponto de tudo aquilo que nós vivenciamos. Alegria é o oposto de tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesse momento. Alegria talvez seja tudo aquilo que nós estamos precisando agora, nesse momento. E é exatamente por isso que eu quero convidar você a conversar, a pensar e principalmente a sentir isso nessa noite. Existe um livro na Palavra de Deus que fala sobre alegria. Muitos livros, obviamente, falam a respeito de alegria, mas um deles é especial. E eu quero convidar você a me acompanhar na leitura desse livro e tirar algumas ideias dele. O livro é Filipenses, um livro curto que tem 4 capítulos. E você pode abrir aí ou acessar a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. E a ideia é a gente conversar um pouquinho a respeito de alegria, baseado na perspectiva ou na ideia de Filipenses. Eu acho muito legal quando Paulo, ele fala aqui sobre alegria no livro de Filipenses, porque ele não fala apenas em um momento de alegria. Ele fala em vários momentos a respeito de alegria, ele fala algumas dimensões muito interessantes a respeito de alegria. E eu quero, na verdade, um texto com vocês, mas dar uma viajada aqui em tudo aquilo que Paulo ele fala a respeito de alegria nesse livro de Filipenses. O capítulo que a gente vai ler é o capítulo 4, e o texto que nós vamos ler também é o versículo 4, Filipenses 4:4. Abra aí a sua Bíblia, ou acessa ela, enfim, faz aquilo que você conseguir nesse momento, tá? O que nós temos aqui em Filipenses? Nós temos um apóstolo Paulo, que ele está preso, e ele está em um contexto de uma prisão que é semelhante a uma prisão domiciliar. Ele estava ali com um soldado cercando ele estava em uma casa e ele estava aguardando o julgamento. E o julgamento dele seria muito simples, ou ele seria absolvido ou ele seria condenado à morte. Não tinha uma terceira via, algo um pouco mais suave, algo um pouco mais brando, ou era absolvição ou era a morte.
E é interessante que nesse contexto, onde ele estava preso, ali em Roma, ele não estava apenas esperando o seu julgamento, né? Ele estava escrevendo ali, comunicando com a igreja, falando com a igreja. E a prisão que ele estava é uma prisão um pouquinho diferente daquela que nós conhecemos, até mesmo a domiciliar. Porque essa prisão domiciliar era a prisão em que ele tinha que pagar o aluguel, era a prisão onde ele tinha que pagar os soldados que estavam ali, que estavam cuidando dele. E nesse contexto, que era absolutamente contrário, desfavorável e tudo mais, Paulo, ele escreve a carta de Filipenses. É interessante que nos 4 capítulos de Filipenses, 16 vezes, Paulo nos convida a nos sentirmos alegres, a sermos alegres, ou ele fala de alegria usando a palavra alegria ou um dos seus sinônimos. E talvez um dos versos principais aqui de Filipenses capítulo 4 é o versículo 4, porque ele é o que resume toda essa ideia, essa perspectiva de alegria. Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos, ou fiquem felizes, sempre no Senhor. E aí ele repete e diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí? Como que você encara esse texto? Nesse momento tão único, nesse momento especial que nós estamos vivendo, não especial por ser algo bom, mas especial exatamente por todo o seu contexto de ansiedade, de problemas, de perda que nós estamos vivendo. Eu imagino o que aconteceria se Paulo estivesse vivendo hoje, se Paulo estivesse no nosso contexto, se Paulo estivesse na nossa dimensão hoje, se Paulo estivesse vivendo em um mundo onde pela primeira vez na história nós acompanhamos uma história de pandemia, de algo que acomete o mundo todo em tempo real. Em tempo real. Algo que Paulo está vivenciando agora. Como ele se comportaria? Quero arriscar uma coisa aqui com vocês. Eu acredito que o seu molde, a sua ideia de alegria, permaneceria a mesma. A mesma. Porque Paulo tinha algumas ideias com relação à alegria. E ele tinha também alguns estágios a serem percorridos com relação à alegria. A primeira coisa é que na mente de Paulo, a alegria não tem a ver com emoção, a alegria não tem a ver com sentimento, a alegria ela não tem a ver com um meme que você recebe, com um vídeo engraçado que você recebe, a alegria não tem a ver com um acontecimento específico do tipo me formei, do tipo casei, do tipo fui contratado ou do tipo fui promovido. Na perspectiva de Paulo, a alegria era uma coisa totalmente diferente. Sua perspectiva de Paulo, a alegria, quando nós lemos todas as outras 15 vezes, além dessa daqui, a 16ª, quando nós lemos todas as vezes que Paulo ele fala de alegria, Paulo nos dá a entender que a alegria era uma ideia de bem-estar, de sobriedade, a ideia de segurança. Mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, mesmo em meio a um contexto que não lhe é favorável, mesmo em meio a uma situação que contrapõe você e as suas seguranças, aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de positivo, aquilo que você pode se agarrar, mesmo em um contexto assim, alegria é a certeza de que algo ou alguém está conduzindo. Alegria é a certeza de que mesmo com todo esse turbilhão ao meu redor, eu estou bem. É um olhar positivo com relação a tudo aquilo que acontece ao seu redor. Não tem a ver com autoajuda, não tem a ver com uma luz que vem de dentro de você, não tem a ver com Alice no País das Maravilhas, mas é a segurança em meio a uma situação adversa, é algo do tipo, Paulo está sofrendo, eu estou sofrendo, tem pandemia, tem riscos econômicos no meu trabalho, pessoas que eu amo estão no grupo de risco, e mesmo em meio a tudo isso, Paulo no seu contexto de alegria, ele fala assim, gente, eu estou tranquilo, eu estou bem, eu vou ficar de boa, eu vou olhar tudo isso que está acontecendo de uma forma positiva, a esperança e uma visão positiva com relação ao futuro. Essa é a ideia de Paulo. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo que Paulo, quando ele fala de alegria, ele tinha algumas convicções. Porque se a alegria não é esse sentimento, a alegria também ela tem a ver com algumas coisas que acontecem ou que não acontecem. Hoje, quando nós olhamos para o nosso contexto, muitas vezes nós ficamos felizes em alguns momentos da nossa vida. Por exemplo, eu não sei se você já se graduou em algum momento da sua vida, se você se graduou em alguma coisa, mas pense no momento da sua formatura. Pô, aquele dia foi um dia incrível, muito, muito, muito feliz. Pensa, por exemplo, se você é casado, no dia do seu casamento. Pensa aí. Cara, foi um dia sensacional. Pensa no dia em que você recebeu uma ligação no seu ramal e falou assim, vem cá. E você foi até algum superior, algum gerente, até o RH e falou assim, você foi promovido, parabéns.
Eu tenho certeza que esse foi um momento muito, muito, muito feliz. No entanto, o que Paulo fala para a gente de alegria, a primeira coisa, ele fala que a alegria, ela não é circunstancial. A alegria, ela independe de circunstâncias. Porque nós estamos falando aqui de alguém que não apenas está preso, de alguém que não apenas está no corredor da morte. Mas é interessante que no mesmo livro de Filipenses, a primeira vez que Paulo fala de alegria, no capítulo 1, versículo 12, ele fala o seguinte: olha, as coisas que me aconteceram, elas não me impediram de ser felizes. E aí se pergunta assim, o que aconteceu na vida de Paulo? Quais foram as coisas que aconteceram na sua vida? É mais ou menos o seguinte. Um dia, eu estava num encontro de comunicação. E nesse encontro de comunicação, foi anunciado ali, eu tinha acabado de assistir uma palestra sensacional, incrível. E a próxima palestra seria sobre redes sociais. Quando a pessoa foi anunciada, era alguém que cuidava das redes sociais do Exército Brasileiro. E eu olhei e falei assim, cara, mas será? Qual que é a expertise desse cara para falar? Eu nunca tinha acessado as redes sociais do Exército Brasileiro. Eu não sabia que o Exército tinha Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e como eles eram utilizados. Eu não sabia absolutamente nada disso. E aí eu falei assim, será que eu vou assistir ou não? Porque a minha primeira percepção foi a seguinte, cara, será que vale a pena assistir? O que ele já vivenciou que ele pode me passar com relação a esse tema? Porque a nossa percepção, quando nós estamos diante de alguém que vai falar alguma coisa pra gente, geralmente, quando isso nos incomoda, eu falo assim, tá, beleza, mas quem é esse cara para falar isso daí pra mim? E aqui Paulo começa falando assim, eu vou falar de alegria para vocês. Mas entenda que eu já passei algumas coisas na minha vida com relação à alegria. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, você vai encontrar algo muito, muito, muito interessante de Paulo com relação às circunstâncias que ele já passou. Por exemplo, ele fala o seguinte, que ele trabalhou muito na sua vida já, mais do que todos aqueles que ele conhecia, que ele já tinha apanhado 5 vezes, que ele já tinha sido apedrejado, que ele naufragou 3 vezes, e é interessante que em toda a Bíblia, Paulo navegou 3 vezes, e as 3 vezes que Paulo navegou, ele naufragou. Ele passou uma noite toda no mar à deriva, não sabendo se ele ia morrer afogado, comido por um tubarão, se ele ia salvo. Ele passou perigos em diversos lugares, no caminho por ser assaltado, perigos de morte, falciane aos montes do lado dele, falo pessoas falsas, passou sede, passou frio, passou fome, passou a vergonha da nudez. Esse é o currículo de Paulo. E depois de falar tudo isso, todas essas perspectivas, ele fala assim, cara, eu passei por tudo isso e mesmo assim eu fiquei feliz. E a ideia que nós podemos ter desse texto é uma muito, muito, muito simples. A ideia é a seguinte, a alegria, ela não depende das circunstâncias. Ela é ultra circunstancial, se você quiser uma palavra diferente. Ela é ultra circunstancial. Ela não depende daquilo que nós vivemos. Ela não depende das circunstâncias ao nosso redor. Ela não depende de quais são os momentos, quais são os acontecimentos, daquilo que está acontecendo fora ou dentro do nosso coração. Paulo, ele olha para a gente e fala assim, olha, eu passei por tudo isso na minha vida. Eu passei por momentos bons, eu passei por momentos ruins. E em todos eles, eu permaneci com um espírito alegre. Não que eu me alegrei com o naufrágio, mas eu olhei para tudo isso com uma perspectiva positiva. Eu sabia que no futuro haveria esperança. Eu sabia que aquele não era o fim e que de alguma forma Deus estava cuidando de mim. Para estar alegre sempre, nós precisamos entender que as circunstâncias, elas não podem moldar a alegria da nossa vida. As circunstâncias não podem ser a matéria-prima da alegria da nossa vida. Não podem ser, não podem ser. Todos os dias, na nossa casa, quando a gente vai fazer o culto com a minha filha, nós temos um momento muito legal, que é um momento assim, antes de nós orarmos. Fala aí uma coisa boa e uma coisa ruim que aconteceu no seu dia. Todos os dias a gente faz isso. Todos os dias. Em todos os nossos cultos a gente faz isso. E eu vejo que a minha filha curte muito isso. Uma coisa boa. Uma coisa boa, eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha. Uma coisa ruim. Eu estou sem aula, não posso ver as minhas amigas. Todas as vezes. E é interessante que todos os dias nós temos coisas boas e todos os dias nós temos coisas ruins. Às vezes a gente tem mais uma, às vezes a gente tem mais outra. No entanto, todos os dias nós temos, no nosso contexto de casa, coisas boas e coisas ruins. A vida, ela é um mosaico. E nesse mosaico, nem sempre nós temos cores alegres, nem sempre nas cores elas são coloridas, que denotam a felicidade. Algumas vezes o cinza ou o preto eles vão entrar, momentos negros eles vão entrar. E a certeza que nós podemos ter é que as circunstâncias não são eternas.
As coisas ruins, elas vão passar. Nós não viveremos para sempre em pandemia. Por isso não podemos criar pânico. No entanto, as circunstâncias boas, elas também não são eternas. Eu tive uma lua de mel na minha vida. Uma formatura. Um nascimento de filho. Um apenas. É exatamente por isso que as circunstâncias, elas não podem ser a matéria-prima da felicidade na nossa vida. Alegria não é ausência de problemas. Não é algo que depende do que está fora. Alegria é o contrário. A alegria, ela vem de dentro para fora. E quando eu olho isso, eu olho a vida de Paulo, porque Paulo era o cara do tipo, eu irradio felicidade para as pessoas que estão ao meu redor. A felicidade interna de Paulo, ela transbordava da vida dele e alcançava todo mundo que estava ao seu redor, a ponto de ele cometer a insanidade do tipo dele estar preso no corredor da morte, e ele vira para o parceiro dele e fala assim, cara, vamos cantar? Vamos louvar? Bora aí, vamos puxar uma música. Isso que Paulo fez. A situação interna dele, ela transbordava e a alegria dele não tinha a ver com aquilo que estava de fora para de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A primeira ideia que eu tenho em Paulo é a ideia de que a alegria, ela não é circunstancial. Só que tem um segundo problema aqui, um agravante, cara. O agravante é o seguinte: quando a gente lê o texto, a gente vê que Paulo, ele escreve de uma forma impositiva, uma ordem, uma ideia imperativa, do tipo assim, alegria, fiquem alegres, é um mandamento. E aí você olha e fala assim, mas como um mandamento? Mas que ideia absurda! Porque se eu não estiver sendo feliz, eu vou estar desobedecendo a Deus? Sob essa perspectiva de Paulo, a resposta é sim. Sob essa perspectiva de Paulo, a resposta é sim, estarei desobedecendo a Deus, porque alegria nessa perspectiva é uma ordem, é um impositivo. Não é uma recomendação, não é um conselho, não é um hashtag fica a dica. Alegria na perspectiva de Paulo é um imperativo e talvez essa seja a parte mais tensa do texto. Porque existem algumas coisas que nós fazemos e gostamos de fazer. Existem algumas coisas que nós fazemos porque nós sabemos que nós temos que fazer. Só que a alegria, ela não se encaixa em nenhuma dessas. Seja aquela coisa que eu faço porque eu tenho que fazer e fico feliz por fazer isso, ou seja porque eu sei que eu tenho que fazer, a alegria não. Porque parece que depende mais da gente a alegria. E aí eu fico do lado de um caixão e falo assim, mas como? Como eu posso cumprir esse mandamento de Deus? Como eu posso cumprir essa ordem de Deus? Como eu não vou estar sendo desobediente a Ele? Entenda uma coisa. Quando eu olho para esse contexto, eu vejo que o Evangelho, ele nos trouxe alegria. Quando Cristo ele entra na minha vida, Ele é o maior promotor de alegria da face da terra. Romanos capítulo 14 diz o seguinte, que o reino de Cristo não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Cristo é sejam alegres. Quando Cristo entra, Ele muda as coisas, Ele muda a dimensão, Ele muda a forma como nós encaramos as coisas. Quando o reino de Deus ele é estabelecido na nossa vida, quando o reino chega, a alegria ela é instalada. Quando o reino de Cristo ele entra e assume o lugar da nossa vida, o vácuo, o vazio, a alegria ela começa a reinar. E essa tem a ver exatamente com a terceira ideia, a última que eu quero falar para vocês. A alegria não é circunstancial. A alegria é um mandamento. Mas a alegria é uma pessoa. O texto diz assim para a gente, ó. Alegrai-vos, mas se alegrem no Senhor. Alegrem-se, mas alegrem-se no Senhor. As circunstâncias elas passam, assim como as pessoas, assim como as coisas.
Eu tenho certeza que você já perdeu amigos. Eu tenho certeza que amizades já foram desfeitas no seu contexto de vida. Eu tenho certeza que, se não você, pessoas que você conhece perderam grana. Nesse contexto que nós estamos vivendo. Eu estava conversando com amigos aqui a respeito de ações da Bolsa de Valores e como elas têm derretido. Ações que valiam 30 estão valendo 10, ação que valia 10 está valendo 40 centavos. Alegria, além dela não depender das circunstâncias, ela não pode depender de coisas porque elas passam. Mas elas também não podem depender de pessoas que nós vemos e tocamos aqui na terra. Paulo diz o seguinte, que a alegria, ela é uma pessoa. Não a ausência de problemas, não a presença de pessoas. Eu gosto muito de uma frase, o famoso Dostoiévski, quando ele diz o seguinte, que existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, que apenas Ele pode preencher. E quando eu olho para essa perspectiva, para aquilo que Paulo fala, para aquilo que Salomão fala em Eclesiastes, exatamente nessa ideia, eu vejo que a alegria de fato, ela acontece quando Cristo ele entra e quando Cristo ele transforma e ele muda completamente a forma de nós enxergarmos as coisas. Quando eu olho para essa dimensão de alegria, eu penso em uma coisa. Eu penso para aquilo que Malaquias ele fala, né? Ele fala que muita coisa pode mudar, mas Deus ele não muda. E é exatamente por isso que no Senhor a gente pode se alegrar. Porque a pandemia ela vem, ela vai passar e talvez em algum momento outras doenças virão. Sua perspectiva coletiva e mundial, outra vez individual. Mas o Senhor permanece o mesmo. Os empregos vêm e vão. As variações econômicas, elas vão para cima e para baixo. O mercado de trabalho pode estar aquecido ou não. Você hoje pode estar namorando, amanhã você vai estar solteiro. No entanto, Deus, Ele permanece o mesmo. Ele não muda. Ele não está vinculado a circunstâncias, a pessoas ou a grana. Deus ele permanece o mesmo. Olhando ainda para esse texto, eu vejo que Paulo está falando mais ou menos o seguinte para a gente. Quem tem Cristo tem alegria. Mas quem não tem Cristo, quem não tem alegria, jamais experimentou a Cristo. Quem tem Cristo tem alegria. Mas quem não tem alegria, jamais experimentou a Cristo. Porque Cristo ele não é aquele que vai ficar compartilhando com você vídeos engraçados. Cristo é aquele que vai ser o seu amparo em todos os momentos. Cristo é a perspectiva positiva. Cristo é a dimensão positiva da vida. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis. Ele diz assim, ó: creio em Deus, assim como eu creio no sol. Não somente porque o vejo, mas porque vendo, vejo também com Ele todo o restante e toda a realidade. Eu creio em Cristo, creio em Deus, assim como eu creio no sol. Porque vendo Deus, quando Deus ele entra, Ele é como um óculos que muda a dimensão, que muda as realidades, que muda as perspectivas, que muda absolutamente tudo aquilo que nós vemos e a forma como nós encaramos. O caminho de cada um de nós para a felicidade, de forma imperativa, ele precisa passar por Cristo. E se eu pudesse te dar uma receita nessa noite, a receita estaria, além da minha assinatura, do meu carimbo e da data, ela estaria com uma palavra: C-R-I-S-T-O. 6 palavras que precisam ser o nosso amparo, que precisam ser o nosso suporte, que precisam ser o nosso arrimo. Se eu pudesse utilizar e criar uma nova palavra, eu falaria para você nesse contexto de pandemia: cristifique. Cristifique a sua vida, a forma de enxergar a realidade, a forma de enxergar tudo aquilo que está acontecendo. Se alguma coisa não pode ser mudada, não tente mudar. Se há alguma coisa com a qual você não consegue lutar, não lute contra isso. Se você consegue mudar, mude. Se você consegue lutar, lute. Mas entenda uma coisa: à frente de tudo,
nós temos Cristo. Em Filipenses capítulo 3, e essa é a última coisa que eu quero falar para vocês. Quando Paulo ele recebe uma lâmpada do Aladim para fazer 3 pedidos, ele só pede 3 coisas. Ele pede para conhecer a Deus. Ele pede pela sua ressurreição. E ele pede para sofrer como Cristo sofreu. Por quê? Porque Cristo era o centro. Nesse contexto de ansiedade, de dificuldade, de percas que nós estamos vivenciando, eu quero convidar você a ganhar ao lado de Cristo. A cristificar. A olhar tudo sob a perspectiva dele. A entender que ele é o centro. A clamar por alegria que apenas ele pode dar. A remover aquilo que não é Cristo e que você está procurando como fonte de alegria. A quem vai cantar mais uma vez pra gente. Enquanto ela canta, eu quero convidar você a se permitir ter Cristo como centro, como a fonte da alegria, independente das circunstâncias, das pessoas, e se permitir que uma vez o reino estabelecido na sua vida, a alegria de fato possa imperar. Que Deus te abençoe. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus,
tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vim te consolar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores, maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aí onde você está, da forma como você está, quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar para aquele que é a fonte da alegria promover em nossa vida nesse momento. Pai, obrigado por esses momentos que nós passamos com pessoas de perto e de longe, louvando, orando, colocando diante do Senhor aquilo que aperta o nosso coração, as nossas incertezas, lutas e até mesmo as circunstâncias. Mas nós não apenas colocamos isso como uma demonstração de fé e confiança no Senhor, nós fazemos isso, Pai, porque nós não queremos depender de nenhuma delas para experimentar o que é alegria de verdade. O que nós queremos, Senhor, é ter o Senhor como a fonte da alegria, o Senhor como a fonte da felicidade, o Senhor como aquele que é maior do que qualquer circunstância, o Senhor que é maior do que qualquer acontecimento, pessoa ou coisa da nossa vida. Nessa manhã nós declaramos para o Senhor que o Senhor é a fonte da nossa alegria, que no Senhor nós confiamos, que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é maior do que tudo que está acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade e no mundo. Nós declaramos nessa noite, Pai, que nós queremos depender do Senhor para ter alegria e bem-estar, serenidade nesse momento. Pai, nasça na nossa vida como teu reino, promotor de alegria, de bem-estar e de felicidade. Por Cristo, que não é apenas a fonte da felicidade, mas é o nosso Salvador que nós oramos. Amém. Foi muito legal estar com você nessa noite. Nós encerramos hoje o nosso Hope Live, e no dia 18 de abril nós voltamos. Seja ao vivo, na tenda ou aqui. Nós esperamos você. E temos um convite muito especial. Hoje nós começamos a Semana Santa, um evento muito legal da nossa igreja. E nós queremos convidar você a estar com a gente, a se conectar
nas redes sociais, na TV Novo Tempo, que tem uma mensagem muito legal para você nesse momento. Que Deus te abençoe e até o próximo Hope. Valeu!